5 anos juntos. E em uma única frase ela apagou tudo. Naquele momento, eu entendi que não era só o relacionamento que tinha acabado. Eu conheci Laura numa terça-feira chuvosa de março, numa livraria pequena do centro. Ela procurava um livro sobre arquitetura de interiores. Eu fingindo entender de poesia moderna. Nossos olhares se cruzaram quando esbarramos na mesma prateleira. E algo simplesmente aconteceu. 5 anos se passaram desde aquele dia. 5 anos construindo uma vida juntos, dividindo sonhos, planejando cada detalhe do nosso futuro. Lembro de quando recebi aquela proposta incrível para trabalhar em São Paulo, ganhando o triplo do meu salário. Laura chorou naquela noite, segurando minha mão. Eu não precisei pensar 2 vezes. Recusei a vaga sem hesitar. Meu lugar era ao lado dela, aqui nesta cidade, construindo nossa história. Quando a mãe dela adoeceu, passei meses levando e trazendo do hospital, cuidando como se fosse minha própria família. Foram noites em claro, conversas difíceis com médicos, decisões complicadas. Laura me dizia sempre, os olhos marejados de gratidão: "Você é tudo para mim." Eu acreditava em cada palavra. Nosso casamento estava marcado para dezembro. Já tínhamos escolhido até as alianças. Naquela quinta-feira, a família dela organizou um jantar na casa dos pais. Todos estavam lá, tios, primos, aquela cunhada que sempre me olhava com desdém. Durante o jantar, ela começou a fazer comentários maldosos sobre Laura, dizendo que ela tinha engordado, que não cuidava da aparência como antes. Eu não aguentei. Defendi Laura na frente de todos. Disse que aqueles comentários eram desnecessários e cruéis. O silêncio tomou conta da mesa. Foi quando Laura se levantou, me olhou com uma frieza que nunca tinha visto e disse bem devagar: "Você não é e nunca será parte desta família." As palavras ecoaram pela sala. Eu fiquei paralisado, esperando que ela dissesse que era brincadeira, que fosse me defender. Mas Laura apenas voltou a se sentar, pegou o garfo e continuou comendo como se nada tivesse acontecido. Olhei ao redor. Ninguém pareceu surpreso. A cunhada sorriu discretamente. O pai dela limpou a garganta e mudou de assunto. Naquele momento, entendi tudo. Eles sempre souberam. Todos sempre souberam que eu era apenas temporário, conveniente, mas nunca seria realmente aceito. E Laura, minha Laura, tinha deixado isso acontecer. Pior, tinha confirmado na frente de todos. Terminei aquele jantar em silêncio, cada garfada parecendo vidro descendo pela garganta. Quando saímos, tentei conversar no carro. Ela ligou o rádio. Naquela noite dormi no sofá. E nos dias seguintes, percebi que não era apenas o relacionamento que tinha morrido naquela mesa. Era tudo o que eu achava que éramos. Nos dias seguintes, tentei várias vezes conversar com Laura. Ela desviava o olhar, murmurava que estava cansada, que precisava resolver coisas do trabalho. Cada tentativa minha era recebida com indiferença gelada. Numa manhã de sábado, enquanto ela tomava banho, o computador que dividíamos apitou com uma notificação. Era uma mensagem no chat que ficou aberta na tela. Não costumo mexer nas coisas dela, mas o nome da amiga chamou a atenção. Camila estava perguntando se Laura tinha finalmente terminado comigo. Meu coração disparou. Subi a barra de rolagem, precisando entender. As conversas estavam todas ali, meses de mensagens que destroçaram qualquer ilusão que ainda restava. Laura escreveu para Camila em setembro. "Ele é conveniente, me ajuda com tudo, mas você sabe que minha família nunca vai aceitar alguém assim." A resposta da amiga foi direta. "Então por que continua com ele?" Laura respondeu. "Enquanto eu não encontrar alguém adequado, ele serve. É atencioso. Resolve meus problemas." Mais abaixo, em outubro, Laura comentava com outra amiga sobre mim. "Minha mãe deixou claro que prefere me ver solteira do que casada com alguém sem o mesmo nível social que a gente. Meu pai nem disfarça o desprezo." A amiga perguntou se Laura sentia algo real por mim. A resposta veio fria. "Sinto carinho, mas amor de verdade? Não sei. Ele não tem a formação que minha família valoriza, não frequenta os mesmos círculos. É diferente." Continuei lendo, cada palavra uma facada. Havia mensagens de novembro, depois do dia que cuidei da mãe dela durante uma crise no hospital.
Laura escreveu. Ele foi incrível hoje com minha mãe, ficou a madrugada toda no hospital. Mas isso não muda o fato de que não é o tipo de homem que eu deveria apresentar em certos ambientes. A última mensagem era de 3 dias antes do jantar fatídico. Vou ter que terminar logo isso. Minha cunhada está cobrando. Diz que estou perdendo tempo. Tem razão. Preciso pensar no meu futuro de verdade. Ouvi o chuveiro fechar. Fechei o computador. Sentei no sofá tentando processar. Laura saiu do banheiro de roupão, secando o cabelo. Tudo bem? Perguntou com aquela voz que antes me acalmava. Balancei a cabeça. Menti que sim, mas nada estava bem. Eu tinha sido usado durante 5 anos. Cada gesto de carinho, cada promessa, cada plano que fizemos juntos era mentira. Não passei daquele conveniente até encontrar coisa melhor. Naquela noite, enquanto ela dormia tranquila ao meu lado, fiquei acordado encarando o teto. Pela primeira vez em 5 anos, dormi ao lado de uma completa estranha. 2 semanas depois, eu estava morando num apartamento minúsculo na periferia. Um quarto e sala que cheirava a mofo, com infiltração na parede do banheiro. Era o que eu conseguia pagar depois de dividir tudo com Laura. Na verdade, ela ficou com quase tudo. Eu não tive forças para brigar, só queria distância. O trabalho foi a primeira coisa a desmoronar. Eu chegava atrasado, não conseguia me concentrar nas reuniões, entregava relatórios pela metade. Meu chefe me chamou numa sexta-feira. Preciso te dispensar. Você não está mais rendendo e a empresa não pode carregar peso morto. Entende, né? Entendi perfeitamente. Mais uma vez eu era descartável. Liguei para alguns amigos, aqueles que costumava encontrar todo fim de semana antes de conhecer Laura. Pedro não atendeu. Mandei mensagem. Visualizou e ignorou. Tentei Rodrigo, meu amigo desde a escola. A ligação chamou até cair. Enviei um áudio explicando que precisava conversar, que estava passando por um momento difícil. Nada. 2 dias de silêncio. Quando finalmente respondeu, foi seco. Cara, você sumiu durante anos. Agora que deu ruim aparece. Foi mal. Mas eu também tenho minha vida. A solidão era um buraco negro me engolindo. Passei semanas sem sair de casa, vivendo de miojo e pão velho. Perdi 8 quilos. Parei de me barbear, de tomar banho direito. Que sentido tinha? Uma madrugada, sem conseguir dormir de novo, comecei a organizar uns papéis velhos que tinha trazido do apartamento que dividia com Laura. Achei extratos bancários, comprovantes de transferência, recibos antigos. Fui juntando tudo na mesa. Quanto mais eu olhava, mais revoltado ficava. Eu tinha pago a entrada do carro que estava no nome dela. Tinha quitado o cartão de crédito dela 3 vezes quando ela disse que estava apertada. Tinha bancado metade da reforma da casa da mãe dela. Somei tudo numa calculadora velha. Mais de 120 mil reais ao longo desses anos. E Laura? Ela sempre contava para a família que tinha conseguido pagar suas dívidas sozinha, com esforço próprio. Lembro dela no almoço de Natal do ano passado, a mãe elogiando. Minha filha é tão responsável, quitou tudo sem pedir ajuda para ninguém. Laura sorriu humilde. Me esforcei bastante mesmo, mãe. Eu estava sentado ao lado, calado, sabendo a verdade. Peguei todos aqueles documentos e guardei numa pasta. Não sabia ainda para quê, mas alguma coisa dentro de mim dizia para não jogar fora. Sentei na cama daquele apartamento miserável, olhando para o teto com goteira. Minha vida tinha virado um pesadelo. Mas naquela madrugada, enquanto segurava aquela pasta, uma centelha de raiva começou a queimar. Raiva de verdade. E percebi que tinha 2 escolhas: afundar de vez ou usar essa dor como combustível. Na segunda-feira seguinte, acordei às 5 da manhã. Tomei banho frio, me barbeei, vesti a única camisa social que ainda prestava. Procurei no celular o contato do senhor Augusto, meu antigo chefe de 3 anos atrás. Ele tinha me oferecido aquela vaga em São Paulo que recusei por causa de Laura. Minha mão tremeu antes de discar. Alô? A voz dele soou surpresa. Senhor Augusto, aqui é o Daniel. Sei que faz tempo, mas gostaria de saber se ainda existe alguma oportunidade na empresa. Houve uma pausa longa. Daniel, rapaz, você recusou uma promoção excelente na época. Por que a mudança agora? Engoli seco. Cometi um erro, senhor. Priorizei coisas erradas. Estou disposto a recomeçar de onde for necessário. Ouvi ele respirar fundo do outro lado. Olha,
A vaga daquela época já foi preenchida há muito tempo, mas estou precisando de alguém para a coordenação de logística aqui. O salário é bem menor do que o que ofereci antes. Não me importo. Aceito. Quando posso começar? Ele riu baixinho. Essa determinação é nova. Pode vir semana que vem para conversarmos pessoalmente. Mudei para São Paulo com 2 malas de roupa e a pasta com os documentos. Comecei ganhando menos da metade do que recebia antes, mas não reclamei um dia sequer. Chegava no escritório às 7. Saía depois das 10 da noite. Finais de semana eu estudava. Fiz cursos online de gestão, aprendi inglês assistindo séries sem legenda, depois parti para o espanhol. O senhor Augusto me chamou depois de 6 meses. Você está trabalhando feito condenado, Daniel. Isso é fuga ou ambição? Olhei direto nos olhos dele. É sobrevivência. Ele assentiu. Gosto disso. Vou te colocar no projeto internacional que está começando. Vai ter que viajar bastante e lidar com fornecedores da Ásia. Topa? Topo tudo. Os meses seguintes foram insanos. Aprendi mandarim básico em 3 meses assistindo videoaulas de madrugada. Negociei contratos que economizaram milhões para a empresa. Dormi em aeroportos. Comi miojo em hotéis baratos. Acordei em fusos horários diferentes sem saber que dia era. A dor que sentia quando lembrava de Laura se transformou em energia pura. Cada vez que a raiva voltava, eu canalizava para mais 1 hora de estudo, mais um contato estabelecido, mais uma meta batida. 1 ano e meio depois, o senhor Augusto me promoveu a gerente regional. Você se tornou indispensável aqui, Daniel. Não sei o que aconteceu na sua vida antes, mas agradeço. Essa versão sua é impressionante. Eu apenas sorri. Às vezes precisamos perder tudo para descobrir do que somos realmente capazes. Naquela noite, sozinho no meu apartamento novo, bem maior e em bairro decente, abri uma cerveja. Brindei ao espelho. Por você, Daniel. Pela versão que Laura nunca vai conhecer. 2 anos completos desde aquele jantar maldito. Eu estava no escritório revisando propostas quando recebi uma notificação no celular. Era daquelas sugestões automáticas de pessoas que você talvez conheça. O rosto de Laura apareceu na tela. Meu estômago embrulhou. Fazia tanto tempo que evitava qualquer contato com o passado. Mas a curiosidade foi mais forte. Cliquei no perfil dela. As fotos recentes mostravam um casamento. Laura de vestido branco ao lado de um homem de terno caro, sorriso artificial estampado no rosto. Reconheci o tipo imediatamente. Cabelo engomado, postura rígida, aquele ar de superioridade que a família dela tanto valorizava. A legenda dizia casados há 6 meses. Continuei rolando. Havia fotos em restaurantes caros, viagens para resorts, eventos sociais. Mas algo estava errado. Em cada imagem, o sorriso de Laura parecia forçado demais. Os olhos sem brilho. Nas fotos com o marido, eles mal se tocavam. Parecia mais um contrato social do que um casal apaixonado. Fui mais fundo. O marido dela tinha perfil público. Marcelo Tavares, empresário, formado em administração pela mesma universidade particular cara que a família de Laura idolatrava. Dono de uma importadora de eletrônicos. Cliquei em notícias sobre ele. Apareceram algumas matérias. Uma de 8 meses atrás falava sobre expansão dos negócios. Outras mais recentes tinham um tom diferente. Importador enfrenta dificuldades com fornecedores asiáticos. Empresa reduz equipe em 20%. Meu coração acelerou. Voltei ao trabalho no dia seguinte e comentei casualmente com Ricardo, nosso diretor financeiro, durante o café. Você conhece uma importadora chamada Tavares Eletrônicos? Ricardo levantou a sobrancelha. Conheço sim. Por quê? Curiosidade. Ouvi falar que estão com problemas. Ele deu risada. Problemas é eufemismo. Aquela empresa está afundando. O dono fez investimentos péssimos. Contraiu empréstimos gigantes para bancar um estilo de vida insustentável. Agora os credores estão em cima. Ouvi dizer que vão ter que vender. Tomei um gole do café tentando parecer indiferente. Sério? E tem comprador interessado? Ainda não. A diretoria está analisando algumas opções de aquisição no mercado. Inclusive, a Açaí pode entrar na nossa lista. Estamos procurando expandir o setor de importação. Voltei para minha sala com as mãos tremendo. Liguei o computador e pesquisei tudo sobre a Tavares Eletrônicos.
estrutura societária, acionistas, histórico financeiro, e então vi. Entre os acionistas minoritários estavam Laura e a família dela. Pequenas porcentagens, mas presentes. Encostei na cadeira processando a informação. A nossa empresa, onde eu era gerente regional com influência direta nas decisões estratégicas, estava prestes a negociar a aquisição justamente da empresa do marido de Laura. O destino tinha um senso de humor cruel. Ou talvez finalmente estivesse do meu lado. Passei as semanas seguintes me mantendo estrategicamente nos bastidores. Enquanto a diretoria analisava a proposta de aquisição da Tavares Eletrônicos, eu coordenava discretamente toda a investigação preliminar. Contratei auditores, analistas, especialistas em due diligence. Queria conhecer cada centavo que entrava e saía daquela empresa. Os relatórios chegavam diariamente na minha mesa, cada um pior que o anterior. Marcelo Tavares tinha contraído dívidas enormes nos últimos 2 anos. Financiamentos para carros importados, reformas em mansão no condomínio mais caro da cidade, investimentos em um clube náutico privado. Tudo para manter as aparências perante a alta sociedade. A empresa sangrava dinheiro, enquanto ele bancava um estilo de vida de milionário. Chamei uma reunião com Ricardo e o Sr. Augusto. Coloquei todos os documentos na mesa. Os números são catastróficos. A Tavares deve aos fornecedores, aos bancos, tem processos trabalhistas acumulados. É um barril de pólvora financeiro. O Sr. Augusto analisou as planilhas. Então por que você está sugerindo que continuemos interessados? Porque o preço vai despencar. Eles estão desesperados. Podemos comprar por uma fração do valor real dos ativos. Adquirimos a estrutura, os contratos bons e deixamos o passivo para trás dentro da legalidade. Ricardo assobiou baixinho. Você pensou em tudo, não foi? Passei as últimas 3 semanas só nisso. Tenho até a estratégia de negociação pronta. Sugiro uma reunião presencial para fechar. Cara a cara sempre funciona melhor nessas situações. O Sr. Augusto me olhou curioso. Você parece muito investido nisso, Daniel. Tem alguma razão pessoal? Apenas quero garantir o melhor negócio para a nossa empresa. Uma aquisição dessas pode nos colocar em outro patamar no mercado. Ele estudou meu rosto por longos segundos. Está bem, você conduz a negociação, mas quero você na linha de frente dessa vez. Você merece o protagonismo. Perfeito. Vou agendar para a semana que vem. Ah, e Sr. Augusto, verifiquei que existem acionistas minoritários. Sugiro que todos estejam presentes na assinatura. Transparência total no processo. Ele concordou. Faz sentido. Organize tudo. Voltei para minha sala e travei a porta. Abri o sistema e enviei o convite oficial para a reunião. Destinatários: Marcelo Tavares, representantes legais da empresa e todos os acionistas registrados, incluindo Laura Mendes Tavares e família. Data marcada para dali a 7 dias. Local: nosso escritório central em São Paulo. Salvei o agendamento e respirei fundo. 2 anos construindo essa nova versão de mim. 2 anos me transformando em alguém que eles nunca imaginaram que eu poderia ser. Agora finalmente eles veriam. E a ironia era deliciosa. Laura tinha me descartado por eu não ser suficiente. Agora eu seria responsável por decidir o destino financeiro dela e de toda aquela família. O dia da reunião chegou. Eu estava na sala de conferências revisando os contratos quando ouvi vozes no corredor. Meu coração disparou, mas mantive a expressão neutra. A secretária abriu a porta. Senhor Daniel, os representantes da Tavares Eletrônicos chegaram. Pode recebê-los. Levantei, ajeitei a gravata e caminhei até a porta. Marcelo entrou primeiro, terno azul marinho, tentando parecer confiante, mas os olhos denunciavam desespero. Atrás dele veio o advogado. E então Laura entrou. Nossos olhares se cruzaram. Vi o rosto dela perder toda a cor. A boca se abriu ligeiramente em choque. Atrás dela vieram o pai, a mãe e aquela cunhada detestável. Todos paralisaram ao me ver. Bom dia, sou Daniel Cardoso, gerente regional e responsável por esta negociação. Por favor, sentem-se. A voz saiu firme, profissional. Laura tropeçou na própria perna ao caminhar até a cadeira. Marcelo me cumprimentou sem entender a tensão. Prazer. Vamos direto ao ponto, então? Claro.
Analisamos detalhadamente a situação financeira da Tavares Eletrônicos. Abri a pasta e distribuí cópias do relatório. Vocês devem 52 milhões em dívidas diversas. A receita caiu 63% no último ano. 17 processos trabalhistas em andamento. O pai de Laura se remexeu desconfortável na cadeira. Mas a estrutura da empresa vale muito mais que isso. Temos contratos importantes. Com todo respeito, senhor, os contratos importantes são exatamente 3. O restante são acordos que mal cobrem os custos operacionais. Fiz minha lição de casa. Marcelo engoliu seco. Qual a proposta, então? Nossa oferta é de 28 milhões. Pagamento à vista, quitação imediata. Assumimos apenas os ativos produtivos e os 3 contratos principais. O passivo trabalhista e as dívidas bancárias ficam com os atuais proprietários. Isso é um absurdo! O pai de Laura bateu na mesa. Estão nos roubando! Olhei diretamente para ele pela primeira vez. Estamos oferecendo uma saída honrosa para uma empresa tecnicamente falida. Vocês têm até sexta-feira para aceitar. Depois disso, a oferta cai para 20 milhões. Ou podem esperar a concordata que está a caminho. A escolha é de vocês. Laura finalmente encontrou a voz. Daniel, podemos conversar em particular? Mantive o tom gelado. Aqui não há espaço para conversas particulares, senhora Tavares. Estamos tratando de negócios. Se os acionistas precisam de tempo para deliberar, concedo 30 minutos. A cunhada sussurrou algo no ouvido da mãe de Laura. Reconheci o olhar de desprezo que costumavam me dar. Só que agora elas estavam do outro lado da mesa. Marcelo olhou para o advogado buscando apoio. A proposta está dentro da legalidade? O advogado suspirou. Tecnicamente, sim. E considerando o estado atual, talvez seja o melhor cenário possível. Perfeito. Aguardo a decisão de vocês. Me levantei e saí da sala, deixando-os no silêncio constrangedor. Nas costas, senti o peso dos olhares, especialmente o de Laura. 2 horas depois, eles assinaram o contrato. Não havia alternativa e todos sabiam disso. Marcelo tremia ao passar a caneta nos documentos. O pai de Laura assinou com tanta força que quase rasgou o papel. A mãe chorava discretamente. A cunhada me fuzilava com os olhos. Laura apenas olhava para o nada, pálida como um fantasma. Muito bem, a transação está finalizada. Nosso departamento jurídico entrará em contato sobre os trâmites finais. Apertei a mão de Marcelo friamente. Ele murmurou um obrigado quase inaudível. Todos começaram a sair da sala. Laura ficou para trás, esperando os outros se afastarem. Quando o corredor esvaziou, ela se aproximou. Daniel, por favor, precisamos conversar. Só 5 minutos. Organizei os papéis na pasta sem olhar para ela. Não vejo necessidade, Laura. A reunião terminou. Ela deu um passo à frente, a voz tremendo. Eu sei que estraguei tudo. Sei que fui horrível com você. Mas preciso que entenda, a pressão da minha família era enorme. Eu era covarde demais para enfrentá-los. Finalmente ergui os olhos. Covarde é uma palavra interessante. Eu chamaria de calculista. Você me usou sabendo exatamente o que estava fazendo. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. Eu sentia algo real por você, Daniel. Juro que sentia. Mas eu não sabia lidar com tudo, com as expectativas, com o que eles queriam de mim. Dei uma risada sem humor. Algo real? Laura, eu li suas conversas. Lembra? Aquelas onde você me chamava de conveniente? Onde dizia que eu servia até aparecer coisa melhor? Isso é o seu real? Ela levou a mão à boca. Você leu minhas mensagens? Tudo delas. Cada palavra que você escreveu sobre como eu não era bom o suficiente para sua família perfeita. Laura respirou fundo, limpando as lágrimas. E olha só a ironia. Casei com quem minha família aprovou. O homem certo, da classe certa, com o sobrenome certo. E onde isso me levou? Estou presa num casamento sem amor, afundada em dívidas por causa da arrogância dele. Não é da minha conta. Ela segurou meu braço. Eu fui idiota, Daniel. Joguei fora a única coisa verdadeira que tinha na vida. Você me amava de verdade e eu destruí isso. Me soltei com delicadeza. Passado, Laura. Você fez suas escolhas e eu fiz as minhas. A diferença é que minhas escolhas me trouxeram até aqui. E as suas? Bem, o resultado está naqueles papéis que seu marido acabou de assinar.
Mas, Daniel, ainda existe alguma coisa? Algum sentimento? Ela perguntou com esperança nos olhos. Olhei para ela por um longo momento. Depois balancei a cabeça. Existe gratidão. Aquela frase que você disse no jantar foi o melhor presente que alguém já me deu. Me mostrou quem eu não deveria ser e quem eu poderia me tornar. Então, obrigado, Laura. De coração. Saí da sala deixando ela parada ali, sozinha, com o peso de tudo que tinha perdido. 4 meses se passaram desde a aquisição. Eu assumi pessoalmente a reestruturação da empresa. A primeira coisa que fiz foi auditar todos os funcionários. Descobri que metade deles estava lá por indicação familiar, sem qualificação alguma. O primo da Laura, que era gerente de vendas, nunca tinha fechado um contrato na vida. Recebia 15 mil por mês para aparecer 2 vezes por semana. Chamei ele na minha sala. Analisando seu histórico, você não bateu nenhuma meta nos últimos 18 meses. Pode explicar? Ele cruzou os braços, arrogante. Eu tenho contatos importantes. Meu trabalho é networking, não vender diretamente. Entendo. Mas networking sem resultado é só conversa, cara. Você está demitido. Pode retirar seus pertences hoje mesmo. A cara dele ficou vermelha. Você não pode fazer isso. Minha família tem participação nessa empresa. Tinha. Passado. Agora sou eu quem decide. E decidi que não pago salário para quem não produz. No mesmo dia, dispensei o tio que fingia ser consultor financeiro, a prima que inventou um cargo de supervisora de eventos inexistentes. 8 parentes da família de Laura no total. Todos vivendo de salários gordos, sem entregar absolutamente nada. A mãe de Laura me ligou furiosa naquela noite. Como você ousa humilhar minha família dessa maneira? Essas pessoas têm reputação. Reputação não paga conta, senhora. Incompetência também não. Estou administrando uma empresa, não um programa assistencial para gente acomodada. Mas eles precisam desses empregos. Então que procurem onde suas conexões familiares ainda signifiquem alguma coisa. Aqui acabou o reinado dos favores. Ela desligou na minha cara. 2 semanas depois, Laura apareceu na recepção pedindo para falar comigo. A secretária me avisou. Diga que estou em reunião. Senhor Daniel, ela disse que é urgente. Sobre o marido dela. Suspirei. Mande entrar. Laura entrou parecendo 10 anos mais velha. Olheiras profundas, roupa amarrotada. Daniel, eu não queria incomodar, mas estou desesperada. Marcelo não consegue emprego em lugar nenhum. As contas estão atrasadas. Pensei que talvez você pudesse dar uma chance para ele aqui. Recostei na cadeira. Uma chance? Laura, seu marido afundou uma empresa inteira bancando vida de playboy. Por que eu colocaria alguém assim no meu quadro? Ele aprendeu a lição. Está disposto a aceitar qualquer posição. Por favor, pela lembrança do que tivemos. Olhei nos olhos dela. Justamente pela lembrança do que tivemos é que vou negar. Você me ensinou que não devo confiar em quem coloca aparência acima de caráter. Marcelo é exatamente isso. A resposta é não. Mas, Daniel, nós estamos realmente mal. Não sei como vamos pagar aluguel mês que vem. Lamento sinceramente, Laura. Mas existem agências de emprego excelentes na cidade. Sugiro que ele procure uma delas. E talvez considere posições compatíveis com suas reais habilidades. Ela saiu da sala chorando. Não senti pena. Senti apenas a confirmação de que tinha feito todas as escolhas certas. 5 anos exatos desde aquela frase no jantar. A empresa organizou um evento beneficente no hotel mais luxuoso da cidade. Era um programa que eu mesmo criei para ajudar jovens empreendedores de baixa renda a começarem seus negócios. Convidamos investidores, empresários, a imprensa e também os ex-acionistas da Tavares Eletrônicos, incluindo Laura e sua família. Protocolo de transparência, dissemos. Quando entrei no salão, todos já estavam acomodados. Vi Laura sentada ao fundo com Marcelo. Ela tinha emagrecido demais. O vestido simples contrastando com os trajes caros ao redor. A mãe dela usava joias que reconheci como antigas. Nada de novo. O pai parecia ter envelhecido décadas. A cunhada evitava olhar para qualquer direção. O mestre de cerimônias me chamou ao palco. É com grande honra que recebemos Daniel Cardoso, gerente executivo responsável pela expansão internacional da nossa empresa e criador do projeto Recomeço, que já ajudou mais de 200 jovens empreendedores. Subi sob aplausos.
Olhei para a plateia, fazendo questão de pausar quando meus olhos cruzaram com os de Laura. Boa noite a todos! Hoje completam-se 5 anos de uma data muito importante na minha vida. O dia em que descobri quem eu realmente poderia ser. Houve murmúrios curiosos. Vocês sabem, às vezes as maiores rejeições são os maiores presentes. Quando alguém te olha e diz que você não é suficiente, que nunca será parte de algo, você tem 2 opções: acreditar e desistir, ou provar que eles estavam completamente errados sobre você. Vi Laura abaixar a cabeça. Continuei. Eu escolhi a segunda opção. E descobri algo fascinante no processo. O verdadeiro sucesso não é provar seu valor para quem te rejeitou. É descobrir seu valor para si mesmo. É acordar todo dia sabendo que você se tornou alguém melhor, mais forte, mais íntegro. Apontei para os jovens empreendedores sentados na primeira fileira. Esses jovens aqui entenderam isso. Vieram de lugares onde ninguém apostava neles. Famílias humildes, sem conexões, sem sobrenomes importantes. Mas tem algo que dinheiro não compra: determinação verdadeira, caráter sólido. E é por isso que investimos neles. Os aplausos explodiram. Então quero agradecer publicamente a todos que duvidaram de mim ao longo da vida. Cada não que recebi me fez trabalhar mais duro. Cada porta fechada me ensinou a construir a minha própria. Especialmente agradeço àquela pessoa que, há exatos 5 anos, me disse que eu nunca seria suficiente. Olhei diretamente para Laura. Ela estava chorando silenciosamente, porque foi naquele momento que parei de tentar ser suficiente para os outros e comecei a ser extraordinário para mim mesmo. E essa, senhoras e senhores, é a vingança mais doce que existe. Não destruir quem te feriu, mas construir uma versão de você mesmo tão incrível que eles passam o resto da vida se arrependendo de terem te subestimado. A plateia se levantou em ovação. Desci do palco e não olhei para trás. Esta história mostra que a verdadeira vingança é se tornar tão extraordinário que sua transformação se torna a prova do erro de quem te subestimou. Daniel não destruiu ninguém, apenas construiu uma versão brilhante de si mesmo. A maior lição aqui é que viver bem e alcançar o sucesso é a melhor resposta para quem duvidou do seu valor. E você, já foi subestimado e usou isso como motivação? Conta nos comentários. Amanhã tem vídeo novo com mais uma história emocionante. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo.